Oi, Carol! E aí, gente? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Ninguém me dá um hello aí? Deixa eu achar. Boa noite, pessoal. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou eu preciso colocar aqui o fone? Tudo certo. Só esperar um pouquinho, doutora Raquel. Ó, chegou. Como é que eu coloco ela, gente? Peraí que eu tô aprendendo. Aqui assim? Não. Acho que agora vai. Convidei aqui, hein? Vamos ver se ela vai entrar. Oi, Karen. Oi, Jaqueline. Oi, Raquel. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Conseguimos nos encontrar. Que coisa boa. Finalmente conseguimos. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Ver? A imagem tá boa? Não, tá legal. Tá um pouquinho baixo, mas tá dando para ouvir legal. Tá me ouvindo Deixa eu bem? ver. Tô te ouvindo direitinho. Se você achar que tá ruim o som, me avisa que eu ponho o fone, que eu não tava conseguindo equilibrar o celular com o fone embaixo. Mas você me avisa. Tá Tá, não, entrando mas tá aqui o legal. Tá dando pessoal. para ouvir bem. Esperando entrar aqui um pessoalzinho. Oi, gente, boa noite pra todo mundo que veio ver a gente. Oi, Shimurra! Você tá aqui, menino? Esse menino é muito legal, adoro ele. Não, ele é o máximo. Nossa, teve um dia que eu fiquei trocando mensagem com ele um tempão, conversando sobre várias coisas. Quem sabe um dia eu até chamo ele pra fazer uma live aqui comigo. Ele é muito inteligente, Não, né? não, é muito bacana. Também quando eu começo a conversar com ele, a gente não para. Tipo quando a gente começa a conversar assim, Né? aí não acaba mais. Na verdade, a gente já fez quase uma live hoje, né? Se a gente juntar todos os nossos Praticamente, né? áudios, já dá umas 24 horas de live aí, com certeza. Bom, gente, eu vou me apresentar, depois eu vou pedir para a doutora Raquel também se apresentar, tá bom? Seu som está baixo? Deixa eu ver se com o fone fica melhor, gente. Peraí. É porque eu não tava conseguindo equilibrar o celular. Vamos ver se vai melhorar. Peraí. Tá melhor o som? Melhorou bem, aumentou bastante agora. Agora tá bem claro. É. Só vai Uhum. ficar bem curvadinho, mas tudo bem. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Gabriela Parpinelli. Eu sou psicóloga, analista do comportamento, sou especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem. O pessoal que está entrando, já estou vendo até mães aí que eu conheço de longa data. Muito bom ver o interesse de vocês nesse tema, que é um tema super desafiador, que a doutora Raquel aceitou o desafio. Eu acho que ela vai ter muito conhecimento para agregar. Eu vou ficar aqui hoje mais espectadora babando e também tentando manter o autocontrole, porque né, eu gosto de falar também. Mas hoje eu trouxe ela porque assim, eu tenho uma grande admiração. Eu não preciso rasgar cedo aqui, porque eu rasguei depois pessoalmente com ela. Mas ela tem uma experiência clínica assim muito grande, tem um modo de trabalhar com os pacientes dela que eu me identifico muito, de uma forma muito humanizada. É uma escuta muito acolhedora, que eu acho que faz muita diferença, né, nesse universo que a gente trabalha, que é um universo delicado, né, com muitas situações que a gente tem que entender a realidade também das famílias, saber como acessar elas para conseguir orientar. E aí eu vou pedir para a Raquel, então, se apresentar um pouquinho, e aí depois eu inicio o tema para a gente poder começar nosso bate-papo e entrevista. Bom, boa noite então para todos. Para mim foi um prazer, né, a Gabriela ter falado a gente fazer uma live sobre diagnóstico diferencial, porque é um assunto difícil, complexo, mas muito importante e sobre o qual assim muitas famílias e até profissionais têm dúvidas. Então assim a gente vai hoje tentar falar pelo menos assim os critérios principais, né, sobre esse desafio que é fazer um diagnóstico diferencial
E como a gente, né, conversou um pouquinho durante o dia, é muito bacana que a gente tenha essa visão. Então, a Gabriela poder dar essa perspectiva comportamental e, ao mesmo tempo, a gente ir vendo o quanto isso se correlaciona, talvez, com o perfil, né, neurobiológico da pessoa. Então, isso é muito interessante, eu acho que vai ser muito bacana para as famílias. Bom, eu sou a Raquel, né? Eu sou médica, minha primeira especialização foi a pediatria, eu exerci a pediatria por 15 anos, até que eu me tornei, né, na verdade, mãe de um autista, e eu já tinha um interesse enorme pela área de saúde mental, até o meu trabalho de iniciação científica na faculdade foi nessa área. E então eu acabei mergulhando nesse universo e tentando me aprofundar cada vez mais, até que eu busquei especialização, né, na área da psiquiatria da infância e adolescência. E já há muitos anos, então, eu trabalho com autistas, com outras crianças, adolescentes, jovens com outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é o foco do nosso trabalho na clínica. Trabalho com uma equipe interdisciplinar e a gente tem um foco muito grande, então, nos transtornos de desenvolvimento e tudo que se correlaciona com esse universo. Que é um universo muito enigmático ainda, né? E várias questões. E eu acho que, assim, esse tema, eu pensei nele mais pensando mesmo numa demanda de profissionais e de pais, tá? Eu venho recebendo muitas perguntas. Nossa, meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, mas eu não sei se ele fecha o diagnóstico. Parece que, na verdade, ele é TDAH, ou ele é uma criança com um transtorno positivo desafiador, enfim. Então eu vejo que há uma dificuldade mesmo no fechamento do diagnóstico. E a gente sabe que, inclusive, dentro do espectro, quanto mais leve o transtorno, mais difícil é a gente conseguir, né, fechar esse diagnóstico, tanto que ele acaba sendo mais tardio. Então, na minha experiência clínica, que perto da sua é muito pequenininha, são só 10 anos, né, de trabalho, eu recebi uma demanda muito grande de pacientes com diagnóstico errado, muitos que vieram com diagnóstico de bipolar, TDAH, psicose, e que na verdade eram crianças unicamente autistas, né? Mas por uma dificuldade de conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, elas receberam um diagnóstico errado. E talvez isso fizesse com que a gente entendesse por que ela não estava conseguindo responder aos tratamentos. Então, o diagnóstico ele acaba sendo norteador, né, de qual vai ser o formato do tratamento para essas crianças. E a gente sabe que o tratamento das crianças com autismo ele tem um caráter muito diferenciado, né, de uma terapia convencional. E eu vejo que a acessibilidade que a gente tem, né, nesse momento de quarentena das lives é uma forma da gente estar mais próximo, né, desses pais, de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E aí eu queria que, assim, num primeiro momento, você explicasse, né? A gente tem um público aqui muito diverso, pessoas super profissionais na área que eu estou vendo entrar, como pais que estão começando ainda essa jornada. Mas o que que é, então, qual seria a diferença entre comorbidade e diagnóstico diferencial, que é a nossa proposta hoje na live? Esse é um ponto excelente para a gente começar, porque o diagnóstico do autismo em si já é um diagnóstico muito desafiador, porque nós estamos falando de uma condição do neurodesenvolvimento extremamente heterogênea, extremamente. Então, na verdade, o autismo, ele acaba englobando uma série de condições que são definidas por critérios de comportamento. Então, a avaliação clínica, que é uma avaliação que vai levar muito em conta o comportamento que a pessoa apresenta, ela já impõe dificuldades, porque comportamento, na verdade, é uma definição ampla, que abrange todo o conjunto, né, de reações, de atitudes, de habilidades que uma pessoa apresenta frente a uma série de estímulos. E Sim. nós estamos falando de condições clínicas. Então, o diagnóstico do autismo em si, ele já não é fácil em virtude de toda essa heterogeneidade. E como você falou, às vezes é muito difícil, principalmente nas apresentações mais leves, quando a pessoa chega e ainda tem dúvida, tanto o profissional quanto a família, se aquele diagnóstico está correto. E por que que existe isso, na verdade? Porque se tratando de uma condição que afeta principalmente a área da comunicação social, então, não só da linguagem, do uso da linguagem, mas de toda a maneira que a pessoa se relaciona
com os outros, né? E a segunda área, que é a área, então, que abrange comportamentos, interesses restritos, repetitivos. Se a gente for pensar na apresentação clínica, quer dizer, então, como que essa pessoa chega até o profissional, a gente vai ver que ela apresenta manifestações, comportamentos que se sobrepõem a outras condições. Então, quando a gente fala em diagnóstico diferencial, nós estamos falando de condições que parecem, mas não são autismo. Esse é o principal. São condições que parecem, elas compartilham características, mas elas não são autismo. E é importantíssimo a gente saber fazer isso, porque a abordagem do tratamento pode ser assim completamente diferente. Então, eu acho que isso é importante a gente saber, que se torna tão mais difícil qual é exatamente o comportamento que mais preocupa a família, ou seja, a razão pela qual aquela família procurou um atendimento. E geralmente, então vamos supor, se ela procurou originalmente por um transtorno na fala, uma alteração na fala, geralmente ela vai procurar um fonoaudiólogo, um exemplo. Se a preocupação foi devido a um comportamento, ela geralmente vai procurar primeiro um psicólogo. Então, nós temos aqui já um viés do motivo da procura da família e o profissional, que tem que estar muito atento para saber diferenciar se aquele sintoma está incluído dentro da constelação. Adoro essa palavra, viu? Não existe um único, né? Uma única manifestação que vai definir o autismo. Então, geralmente, aquele comportamento que motivou a procura, ele pode estar incluído dentro de uma constelação de outros sinais. E você tem que estar muito atenta a isso. Senão você vai identificar só aquele comportamento e pode ser erroneamente classificado, né, como uma outra condição e prejudicar realmente o desenvolvimento, a abordagem terapêutica e desenvolvimento daquela pessoa. E como é importante, né, o olhar da equipe multidisciplinar, né, Raquel? Porque, assim, muitas vezes a gente fica ali focado só no fato do que a criança tem que falar. Mas, às vezes, ela não tem pré-requisitos básicos para o desenvolvimento da fala, né? Ela não tem ainda a capacidade de manter o contato ocular, dela conseguir ter uma habilidade imitativa, que são pré-requisitos, né? Para ela chegar no desenvolvimento dessa fala. Quando, muitas vezes, a gente tem autismos que seriam mais severos, né? Que eles apresentam muitos comportamentos tidos como comportamentos agressivos, quando muitas vezes a gente vê que a função naquele momento poderia ser de se comunicar. Mas por conta dele não ter, né, um repertório vocal para ele conseguir expressar as vontades dele, ele acaba muitas vezes conseguindo, entre aspas, né, através de comportamentos inadequados. E aí quando a mãe identifica, tem um atraso na fala, bom, então eu tenho que encaminhar para uma fonoaudióloga. Só que muitas vezes a fonoaudióloga não consegue nem iniciar o tratamento por tanta demanda comportamental antes, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar de, ok, vamos entender quais são os comportamentos-alvo que a gente precisa trabalhar, qual é a natureza desses comportamentos. O mesmo comportamento, e a análise do comportamento está sempre salientando isso, pode ter diversas funções, né? Pode ser que a topografia seja parecida, mas a função completamente diferente, com pessoas diferentes, ambientes diferentes. Então é uma análise muito global. E eu acho que é muito importante, e aí puxando a bandeira para o meu lado de análise do comportamento, eu acho que é a integração da análise do comportamento com a neurociências. Porque a gente precisa entender a configuração neurológica daquele paciente, até para compreender o porquê que ele não consegue, né, emitir um certo comportamento. Será que isso está de acordo com o desenvolvimento da faixa etária dele, se a gente comparasse com o desenvolvimento típico, né? Então, você vê essa importância mesmo da gente unificar, né, a nossa avaliação comportamental, mas também integrar ela a uma avaliação neurológica dessa criança para entender esse funcionamento? Não, com certeza, porque a partir do momento que, né, nós estamos falando de um diagnóstico clínico definido por critérios comportamentais, a gente tem que entender que o comportamento é só a parte observável de toda uma configuração
né, do indivíduo. Eu costumo dizer que é a ponta do iceberg, é uma maneira fácil das pessoas entenderem. O comportamento é a ponta do Aham. iceberg. Só que se a gente for ver o que está ali por trás, então nós temos assim muitos genes envolvidos, né, na configuração neurológica da pessoa, também alguns fatores ambientais que vão determinar a neurobiologia, então como que aquele cérebro se organizou para receber, processar, integrar informações, então são a configuração das Uhum. redes neuronais. Essa configuração vai determinar, por sua vez, funções neuropsicológicas que a gente chama. E então o comportamento ele está refletindo tudo isso. Então é muito importante, eu acho que primeiro isso, a gente entender que o comportamento é a ponta do iceberg. E aí só para Uhum. confundir também um pouquinho mais, nós temos, né, como eu falei, uma sobreposição grande entre todos os transtornos do desenvolvimento, né? Eles têm uma Uhum. sobreposição grande de manifestações. E além da gente ter que saber diferenciar, colocar, então, às vezes, cada um na sua devida perspectiva e ver se enquadra ou não numa constelação maior que explique melhor aquilo que a gente está vendo, eles também podem estar misturados. Aí seria o caso das comorbidades. Então, nós temos aí duas Sim, situações que são complexas, é o diagnóstico diferencial, quando parece, mas não é, e quando não está é? junto e misturado. Quando E aí é a criança autismo, tem mais de um transtorno, né? mas São transtornos associados, né? sim, E sim, aí a aí nós gente estamos falando de até tentou, desculpa. A gente tentou até elaborar, porque eu sei que as pessoas têm dúvidas em relação a diversos diagnósticos, mas eu tentei pegar alguns que são os que apresentam maior demanda, pelo menos que eu vejo na minha experiência clínica. Eu até anotei aqui algumas perguntas de alguns pais muito frequentes, tá? Se você puder, né, contribuir respondendo também para a gente entender, né, que esses sintomas eles podem aparecer nos dois transtornos, mas como é que a gente vai entender até que ponto essa criança fecharia esse diagnóstico ou aquele? E aí eu separei aqui, basicamente, eu sei que teria uma infinidade, né? TOD, deficiência intelectual, toque, enfim. E aí eu tentei separar, espero que dê tempo, quatro transtornos, e aí seria o déficit de atenção, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Se der tempo, a gente falar um pouquinho também do transtorno de humor bipolar e do distúrbio de linguagem, o DEL, né? Que também é algo que vem crescendo muito, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu acho que também vale salientar que dentro da saúde mental a gente vive também, às vezes, infelizmente, alguns modismos. Né? Então a gente tem a fase que a mídia super fala sobre o TDAH e aí a gente recebe uma enxurrada de criança que então é TDAH. Qualquer criança que corra, ele é hiperativo, ele é TDAH e a gente esquece que às vezes são características da faixa etária daquela criança. E aí, com o passar dos anos, a gente viu um crescente muito grande, né? De muitas notícias sobre o autismo, que é muito bom para a gente, para promover a conscientização e ajudar também na identificação dos sintomas, para que a gente tenha um diagnóstico cada vez mais precoce, mas também as confusões parece que aumentaram. Então é como se qualquer criança que tenha dificuldade de habilidades sociais, por exemplo, ou um atraso de fala, não, essa criança é autista. Quando a gente sabe que tem outros fatores ambientais que são extremamente importantes para que a gente consiga fazer uma avaliação mais completa. E aí eu separei aqui, eu vou te fazer algumas perguntinhas, você vai me respondendo aos pouquinhos. Sobre o TDAH, por exemplo, eu ouço muito pais de crianças autistas com dúvida, será que meu filho é autista mesmo? Será que ele é autista de TDAH ou ele é só TDAH? Nessa grande confusão, muitas vezes por conta de um déficit de atenção, que pode estar presente nos dois diagnósticos, né? Como você poderia, então, avaliar o diagnóstico diferencial a partir dessa característica única, né? Uhum. Na verdade, eles compartilham TDAH e o TEA, eles têm uma sobreposição tão grande que tem até alguns autores que trabalham com a hipótese de que eles façam parte de um grande espectro. Então, que o TDAH Uhum. talvez seja o início ali do espectro do autismo, porque eles existem relatos até deles de genes em comum e mesmo quando observamos a história familiar, o TDAH é o diagnóstico mais frequente nos parentes Uhum. próximos das pessoas com TEA, e eles compartilham uma série de características desse funcionamento cognitivo. Então, a disfunção executiva, né, a desatenção, a hiperatividade,
É muito frequente, na verdade, a criança chegar primeiro com o diagnóstico TDAH e depois ser identificada com autismo. Porque é uma criança que vai ter uma dificuldade maior na atenção. Isso nós estamos falando do autista mesmo sem o TDAH, né? Quando nós não Sim. temos, então, a sobreposição, a comorbidade. Porque nós Uhum. temos uma dificuldade na atenção compartilhada. Nós temos, na verdade, uma atenção que é focada nos aspectos físicos do ambiente, não nos aspectos Detalhes, sociais. né? Exato, né? Mais dirigida a detalhes. E talvez uma menor motivação na interação social, talvez pelas dificuldades Uhum. mesmo. Então, nós vamos ter, de qualquer maneira, uma criança com a atenção prejudicada, se a gente comparar com uma criança de desenvolvimento típico na mesma idade. E, Uhum. ao mesmo tempo, eles compartilham também dificuldades, por exemplo, no controle inibitório. Então, naquelas de selecionar qual é o estímulo mais importante para aquele momento. Então, o comportamento hiperativo, impulsivo, é muito comum no TEA, né? Mesmo quando nós não temos a comorbidade com o TDAH. O que aí vem a diferença? São as dificuldades muito mais acentuadas na comunicação não verbal, porque uma pessoa com TDAH também pode ter algumas dificuldades, né? Na Sim. comunicação, na socialização, na interação social com os amigos, decorrentes, às vezes, daquela impulsividade, de não esperar, de não conseguir fazer turnos de uma forma adequada pelo TDAH. Então, são Eu coisas que acho podem que acontecer. eu lembrei agora, né, até de alguns casos de pacientes meus, só TDAH e só TEA, né? Que muitas vezes, até pelo que você colocou, né, da dificuldade executiva deles, né, de controle inibitório, são os famosos sincericídio, né? Aquele que, nossa, você gostou do meu cabelo? Não, Gabi, você tá horrorosa. E aí você fica, Uhum. meu Deus do céu, ainda bem que eu sou terapeuta, eu entendo que é falta do filtro, né? Só que a gente vê uma diferença nessa falta do filtro no autista e no TDAH muito grande, porque você percebe que quando eu chego e falo assim, poxa, você não gostou do meu cabelo? A criança TDAH, ela consegue fazer uma leitura dos sinais não verbais e meu Deus, falei besteira. E aí a criança se arrepende, ela tem um repertório de como tentar, né, de alguma forma diminuir aquele problema, seja pedir desculpa. A criança autista, ela não vai entender esses sinais. Então, esses sinais que a gente tem, que são guias, né, para a gente conseguir entender se esse comportamento foi adequado ou não, eles precisam ser treinados com essa criança autista. Não é algo tão natural como a gente vê para crianças com TDAH. Então, muitas vezes eu vou expressar que eu não gostei, eu vou chorar. Poxa, eu cortei meu cabelo, achei que eu tava linda. E ele fala, mas você me perguntou se eu gostei, eu não gostei. E ele vai sair andando. Então, assim, eu acho que são características próximas, mas a gente percebe que os contextos são diferentes, né? As consequências também vão ser diferentes. Como outra coisa que eu lembrei agora, que, por exemplo, mas meu filho é autista, ele não presta atenção na sala de aula, certeza que ele é TDAH. Só que vamos lá, e aí puxando um ponto que você também comentou de motivação, né? Qual o nível de motivação que essa criança tem para ela conseguir sustentar a atenção naquela aula? Será que essa aula ela tem atrativos? Tem algo que a professora está conseguindo usar de um interesse específico para manter essa atenção? Será que o conteúdo ele está sendo explicado de uma forma acessível que ele pode receber naquele momento? Será que o ambiente da sala também não tem questões sensoriais que estejam sobrecarregando essa criança? E aí ela não consegue parar e filtrar o que realmente ela precisa observar Exatamente. naquele É, momento? na São verdade, tantas variáveis. quando nós observamos os sinais que são semelhantes, ou seja, aquela área em que eles se sobrepõem, o segredo, na verdade, é examinar direitinho o contexto em que esses comportamentos ocorrem e o que Exato. motivou esse comportamento. Porque, embora os dois possam ter manifestações semelhantes, quando você observa realmente todo o contexto, você nota diferenças. E, além disso, quando você tem o autismo, você vai ter as alterações de comunicação não verbais, que não são tão comuns no TDAH, são mais raras, e você também vai ter a questão do segundo domínio, dos interesses e comportamentos restritos e repetitivos, que Uhum. eles não fazem parte de critérios diagnósticos para TDAH.
Então é muito importante, Exato. de novo, a gente olhar aquela constelação. Você está vendo aquilo que é semelhante, mas você tem que buscar ativamente pelas características que podem excluir o diagnóstico. Então, daí, no máximo, você vai ter talvez uma associação, em alguns casos, a comorbidade. Mas você vai conseguir, pelo menos, fazer o diferencial buscando essa constelação maior de comportamentos. Exato. Por isso que o estudo, né, das variáveis ambientais nesse momento também é extremamente relevante, né? Entender quais foram os gatilhos do ambiente que evocaram essas respostas. Quais são as consequências que mantém? Será que o fato da criança não prestar atenção, às vezes o acompanhante terapêutico que está na sala fala, então vou dar geleca para ele ficar na sala o tempo todo, e aí reforça a questão de que eu posso me esquivar da aula, eu não preciso prestar atenção, porque eu sempre vou ter aqui a moeba para brincar. Então, às vezes, são comportamentos também que foram reforçados pelo ambiente, se mantêm, e aí tem uma aparência de ser uma questão de déficit de atenção e não. Então, acho que esse contexto, fazer uma boa análise funcional, ajuda muito, né, a confirmar ou refutar hipóteses em relação a isso. Com certeza. Tô tentando, eu não consigo acompanhar muito as perguntas e, gente, quando for botar pergunta, põe em caixa alta para eu conseguir ver. A Débora aqui tá falando, sou psicóloga e infelizmente recebemos muitos diagnósticos errados, o que só prejudica o preparo do planejamento terapêutico dos nossos pequenos. Com certeza, né? E aí a criança, principalmente a nossa criança autista, ela não tem tempo a perder, né? A gente Sim. precisa, desde o início, fazer uma boa Identificar, avaliação, fazer identificar desde cedo. A gente fala que faz muito tempo que o diagnóstico de autismo parou de ser simplesmente tem ou não tem autismo. É muito mais do que isso. Nós temos que realmente buscar aquilo que a gente chama, né, dos specifiers, né? Então, o que acompanha o quadro, saber o perfil da criança de comunicação cognitiva, intelectual. Não é só a questão de ter autismo ou não. E fazer o diagnóstico diferencial e identificar comorbidades é uma parte assim, importantíssima desse processo. Com certeza. E aí, uma outra questão também que eu queria perguntar para você é sobre o diagnóstico diferencial do autismo com o transtorno obsessivo compulsivo, né? O famoso TOC. Porque a gente percebe que as crianças autistas, elas apresentam uma rigidez muito grande, né? Uma rigidez cognitiva. Você percebe os comportamentos dela muito enrijecidos. E a gente fala até cognitivamente, né? Em relação ao pensamento concreto, muito literal. Mas o que chama muita atenção aos pais, normalmente, são a repetição na reprodução de alguma brincadeira. Então, meu filho, ele pega os carrinhos, ele sempre coloca os carrinhos um do lado do outro. O meu filho, ele só gosta de dormir se ele vê o desenho X, tomar um copo de leite, acender a luminária e aí ele dorme. Se um dia eu não tiver lembrado de comprar o leite, meu filho não dorme. Aí ele se desregula, se joga no chão, ele grita, chora. E aí tem várias variáveis, né, que talvez poderia explicar um pouquinho pra gente, porque eu acho que é um desafio mesmo. Eu acho que o toque de todos eles, engraçado, eu acho que às vezes realmente é difícil da gente conseguir distinguir até que ponto é só um comportamento repetitivo, né, restritivo, estereotipado, ou se é uma ritualização típica de um transtorno obsessivo compulsivo. Não, Como sem seria o dúvida. diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial não é o mais difícil. O difícil é quando eles são comorbidades. O diferencial, embora essa manifestação TOC-like, né, que a gente fala, ou seja, nós estamos falando aí basicamente do segundo domínio, que é dos interesses e comportamentos restritos e repetitivos, que, se você observar realmente, eles podem ser idênticos ao manifestados por uma pessoa com TOC, que tem a necessidade de repetir determinados comportamentos e tudo. Então, o que a gente vai ver é muito semelhante, muito. O diferencial não é tão difícil, na verdade, porque você vai ter que daí partir para a análise do primeiro domínio e de ver como que se dá toda a comunicação social, o uso da linguagem, então não só a aquisição, mas como o uso da linguagem, reciprocidade social, o interesse, toda a questão de manter as interações sociais. Então, isso ajuda muito a distinguir uma coisa da outra. Então, o diferencial em si não é o nosso principal desafio no toque. O difícil é a comorbidade, né? Quando ele é uma comorbidade. Sem querer, eu falei errado. É o mais difícil, porque até que ponto, se a gente está com uma criança autista, até que ponto a gente aceita tamanho apego
a determinados rituais, a determinadas sequências de comportamento, até que ponto isso é do autismo, até que ponto essa criança também tem um toque. E aí, assim, tem muitas coisas que a gente pode usar para ajudar. Se nós estamos lidando com autistas que têm habilidades de comunicação, que permite que expresse o seu pensamento, que expresse o que ele sente, nós temos sim algumas pistas de como que aqueles pensamentos se instalaram, como que eles fazem com que a pessoa se sinta, porque é uma diferença básica, né? É que o autista, ele se sente bem com as repetições. São comportamentos que o acalmam porque dão aquela sensação de estar no controle. Para a pessoa com toque, sem autismo, ela tem noção que são comportamentos disfuncionais, que não têm, na verdade, uma função e são ocasionados por um pensamento. Então, quando nós temos autistas com boas habilidades de comunicação que a gente consegue acessar, Sim, é mais fácil. mas às vezes nós temos os autistas não oralizados, que nós temos dificuldade com isso. Então, muitas vezes, observando também o contexto em que isso ocorre, a intensidade, o grau de sofrimento que está associado a isso. Porque é claro que mesmo o autista que não tem a comorbidade do toque vai ficar extremamente desregulado, insatisfeito quando aqueles comportamentos são interrompidos, quando ele é impedido de executar. Então, isso é natural dos dois jeitos. Mas, se a gente vê que esse sofrimento é algo incontrolável, que é necessidade, nós precisamos ficar atentas para a possibilidade do toque. É muito importante também, nesses casos, a gente pensar na trajetória do desenvolvimento dessas crianças. É outra coisa que nos ajuda quando a gente está fazendo um diagnóstico diferencial ou avaliando uma comorbidade. Em que momento isso apareceu? Sempre foi assim? Porque um autista que seja muito rígido, desde muito novinho, a família observa comportamentos ritualísticos, repetitivos. Nós temos histórias de crianças que, literalmente, no berço, bebês tinham necessidade de cumprir rituais para dormir, de ter um objeto, de segurar de uma determinada forma, de segurar no cabelo da mãe de um determinado jeito. Então, a trajetória do desenvolvimento ajuda a gente. E ainda assim, tem casos que nós vamos ter dúvidas. É natural. Sim. Pela complexidade, né? Essa avaliação tem que ser feita assim de uma maneira muito individual mesmo. Porque quando a gente fala comorbidade, que é o que eu falo, é mais difícil comorbidade do que o diferencial. Quando a gente fala disso, a gente tem que considerar que a manifestação de um transtorno neuropsiquiátrico num autista, obrigatoriamente, é diferente do que no neurotípico. E então a gente tem que primeiro conhecer as características daquele autista, comunicativas, sensoriais, cognitivas, para entender a manifestação. Então é um desafio e é um desafio que tem que ser individualizado. A gente tem que entender pela perspectiva daquele autista em particular, considerando as características dele. Eu acho que o ponto-chave, com certeza, eu acho que o ponto-chave, né, que a gente vai ter que ter sempre em mente nessa avaliação do diagnóstico diferencial é o que você colocou, né, da trajetória dessa criança desde o nascimento dela. Então, uma criança autista, ela já nasce autista. Uma criança, por exemplo, com toque, ela não nasce com toque, ela vai desenvolver de acordo com a relação dela com o ambiente para ela começar a apresentar sintomas ansiogênicos e, a partir deles, ela construir algumas ritualizações, obsessões, enfim. Então, acho que isso facilita muito, né? Quando a gente olha esse histórico detalhadamente, o diagnóstico diferencial e, como você colocou, a comorbidade, ela acaba sendo muito difícil. E aí eu estava até comentando hoje com a Raquel de um exemplo que eu tive um pequenininho lindo, sou apaixonada por ele, mas de muitos anos atrás, já tem uns 10 anos que eu atendi ele, e ele era um menino que veio para mim sem conseguir emitir nenhuma palavra. Fui treinando com ele, ele conseguiu ampliar o repertório, ele já tinha um intraverbal básico, mas sabia responder perguntas, mas a gente não conseguia estabelecer uma conversação e não era uma comunicação espontânea. Então, assim, ele era um autista moderado, vamos dizer assim, mas tinha bastante dificuldades.
E aí, assim, eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que pode servir para pais observarem, às vezes, nuances do dia a dia que passam despercebidos. E aí, agora falando no sentido de uma comorbidade, né? Já que a gente já conseguiu entender a diferença no diagnóstico diferencial. Esse menino, eu fazia atendimento domiciliar. Eu estava na casa dele e eu comecei a reparar que ele tinha um comportamento de que todas as vezes que ele pegava um copo, quando a gente pega um copo, tem a mesa, a gente simplesmente faz isso. Eu percebia que ele pegava o copo, quando ele chegava na mesa, ele parava e depois botava. Como se tivesse um delay da resposta, vamos dizer assim. E aí, você vendo um dia, 2 dias isso, ok, não é nada demais. Só que eu comecei a observar isso com uma frequência alta. Eu comecei a observar que toda vez que ele ia botar o copo na mesa, ele fazia uma pausa e depois botava o copo. E aí eu comecei a pensar, bom, alguma coisa está fazendo com que ele pare para depois conseguir concluir o ato dele. O que será? Na época eu era recém-formada, né? Não era ninguém na vida, porque ninguém vai me ouvir. Vou só observar. Até um dia que eu era muito brincalhona com ele, fazia cosquinha. Ele foi botar o copo na mesa e eu brinquei com ele de um jeito que ele fez assim e não conseguiu botar o copo. Nesse momento que ele não conseguiu botar o copo, ele falou alto assim, 3! Aí eu, tá fazendo contagem. E aí eu comecei a observar de novo e fazer a contagem na minha cabeça. E ele fazia isso. Ele parava, 1, 2, 3, botava o copo. E aí eu falei, opa, aí já tem algum sinal de transtorno obsessivo compulsivo, comórbido ao autismo. E aí eu lembro que na época até ele era atendido por um bambambam aí da área, mas era uma pessoa já muito antiga, então talvez não tivesse também tão atualizada em relação ao autismo, essas comorbidades, que não me deu ouvidos. Falei, isso é coisa de autismo, não tem nada a ver. Eu falei, olha, eu já tô vendo um padrão, ele fica completamente desregulado. O que aconteceu? E aí que eu acho que é importante a gente salientar a questão do toque. Quando a gente não trabalha efetivamente o toque, a tendência é que aumente, sim, a frequência desse comportamento, aumente o sofrimento dessa criança, a tolerância dele começa a diminuir e muitas vezes ele acaba ampliando para outros tipos de ritualizações. Nesse caso, eu tive um desafio muito grande, porque era uma criança que não conseguiria responder a minha pergunta de o que passa na sua cabeça quando você para botar o copo. Talvez uma criança autista leve, talvez mais adolescente até, conseguiria me responder. Que, inclusive, a gente está falando aqui, né, nessa mudança do espectro do grave, moderado e leve, mas muitas crianças leves têm dificuldade também de fazer a inferência do pensamento, de conseguir descrever o que ela está pensando, descrever o sentimento. Então, é algo realmente muito complicado. E aí, o que aconteceu? Como o psiquiatra, na época dele, achou que era só uma questão de autismo, deu 2 semanas, ele começou a dizer que não ia mais usar roupa branca. E aí, para acabar comigo, né, era justamente a cor do uniforme da escola. Então, ele não vestia a camisa da escola, não aceitava cueca, meia, nada que fosse branco. E aí eu falando, a gente precisa trabalhar nisso, ele tá no nível de ansiedade muito alto, a tendência é aumentar. Precisamos entrar com uma medicação nesse caso, porque é um sofrimento. A gente precisa entender. Eu não tenho que ficar ali testando a criança para ver o limite dela. Eu acho crueldade isso. E aí, o que aconteceu? Ele começou a variar. Daqui a pouco, ele já não estava querendo mais vestir roupas. Porque ele passou do branco para outras cores, ele não queria se vestir. Quando a mãe conseguia colocar uma camisa nele, era como se ela estivesse colocando uma camisa de espinhos. Ele gritava como se estivesse sentindo dor. Era muito difícil. E a gente viu que ele generalizou para várias coisas. Inclusive, eu lembrei agora que antes disso, dele não vestir mais roupa nenhuma, eu percebi, uma vez que eu estava andando, acho que fui pegar o metrô com a mãe dele na rua, e aí eu percebi que quando a gente passava por um bueiro redondo, ele fazia o contorno do bueiro. Aí eu, tá estranho isso aí, ó. Aí eu, mãe, vamos passar ali rapidinho por esse caminho aqui que é maravilhoso, só porque tinha outro bueiro redondo, eu queria testar. E aí eu fui, brinquei assim com ele, aí quando ele foi, quase pisou, ele, não! Aí eu, pô,
Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo, talvez, que já está ampliando essas ritualizações. E o quanto isso está sendo difícil. Sim, Então, assim, ele está controlando uma parte do ambiente. Se a gente não trabalha nisso, ele vai ter necessidade de controlar outras áreas para ele conseguir experienciar esse alívio dessa ansiedade. Então, Mas acho que é como muito você falou, importante isso. uma coisa importante na identificação de todas aí as comorbidades, na verdade, é a resposta ao tratamento medicamentoso. Porque a gente está falando de uma abordagem que é interdisciplinar, multidisciplinar, e quando nós definimos uma comorbidade, a resposta ao tratamento medicamentoso costuma ser muito boa. E isso, para a gente, é uma evidência de Uhum. que aquele sofrimento, de que aquele prejuízo realmente era causado por uma comorbidade. E aí está a importância também da gente identificar para poder tratar adequadamente. Exatamente, né? E aí a gente vê até em outros exemplos, né, de crianças que às vezes não aceitam que coloque a comida no prato junto, a comida não pode encostar. Raquel, está aí? Oi? Tô. Deu uma pausa aqui. Eu tô Olá, vendo você, voltou. tá certinho? Voltou? Voltou. Para mim ficou tranquilo. E aí, assim, tem pacientes que têm essa questão, né, de olha, a comida tem que ficar separada, ela não pode se juntar. Então, assim, tem várias Sim, questões que a gente pode começar a observar para entender até que ponto isso é uma característica típica do autismo, ou se isso é uma característica, talvez comórbida de um toque, né? Então, a gente se empolgou aqui, o tema é diagnóstico diferencial, eu já tô falando de comorbidade, né? Teria que ser umas mas 5 faz horas de live parte, para faz falar de parte. comorbidade. São temas assim quase que inseparáveis, né? Não tem como, porque eles estão juntos mesmo. É entender essa sobreposição. Então a gente sempre vai falar deles juntos. Ela tem eu não sei se é mãe ou psicóloga, Kelly, que colocou aqui, arrumar um lápis de cor interrompendo a atividade que está realizando. Outro exemplo de toque como comorbidade, alteia. E isso traz prejuízo acadêmico, né? Porque a criança Sim. precisa organizar aquilo para ela conseguir diminuir esse nível de ansiedade e voltar o foco de atenção no que ela está executando. Sim, Isso tem eu acho crianças que é muito que chegam importante. a ter prejuízos assim acadêmicos muito sérios, na verdade, porque eles têm necessidade da contagem, por exemplo, de bater tantas vezes antes de dar uma resposta, antes de escrever alguma coisa, e isso acaba fazendo com que eles não consigam nem acompanhar o ritmo das aulas ou da execução das tarefas. Então, é um prejuízo significativo mesmo. Exato. E aí isso caracteriza um transtorno, né? A partir do momento que a gente vê que tem um prejuízo, você vê que isso acontece em outros ambientes, não é exclusivamente no ambiente também, né? Claro que Sim. podem variar, né, os tipos de rituais. Então, acho que é um ponto importante para a gente avaliar a questão do toque, né? E Sim, essa não, questão isso é da importante. rotina. Temos que ver que Fala. a criança precisa, quando a gente faz um diagnóstico comórbido, ela tem que preencher o diagnóstico para as duas condições. Né? No diagnóstico Uhum. diferencial, que a gente fala que parece, mas não é, na verdade ela apresenta sintomas que se sobrepõem ao do TEA, porém não fecha critérios para isso. E no caso, Isso. quando nós temos um diagnóstico de uma comorbidade, a pessoa fecha critérios para dois ou mais, né? Duas ou mais condições. Não existe assim um limite definido. E é importante porque cada uma dessas condições, cada uma delas, precisa receber o suporte adequado. Exato. E eu acho que assim é importante, por mais que a gente esteja falando do diagnóstico diferencial e comorbidade, entender o diagnóstico diferencial é importante também, porque assim, eu não sei se isso vem acontecendo aí na sua experiência clínica, mas eu venho recebendo muita avaliação neuropsicológica apontando 4, 5 transtornos. Então, a criança vem para mim como TEA, autista, bipolar, TDAH, TOD e depressão. E eu fico, gente, a criança tem 5 anos de idade, calma, vamos avaliar. Eu sei que tem características que topograficamente são parecidas, mas a gente tem que entender o contexto que isso acontece, né? Então eu acho Gabi, que é importante entender. Fala. Gabriela, o termo TDAH Plus já é meu, tá? Eu já patenteei esse termo. Porque realmente era uma coisa assim tão comum a gente receber hipóteses diagnósticas de uma avaliação. E era assim, TDAH, TOD, toque, um monte de coisas juntos. E essa é uma situação que quando a gente fala que quando você entende a constelação, aí você às vezes chega no diagnóstico de autismo, é muito comum. Ou se você já tem um diagnóstico de autismo, muitas daquelas manifestações pertencem ao diagnóstico de autismo. E, né, não são, na verdade, não fecha critério para essas outras condições.
Só que são Exato. manifestações semelhantes. Então, daí, realmente, a importância da experiência do profissional e de uma avaliação, assim, muito detalhada. E que nem sempre vai acontecer na primeira avaliação. Mesmo porque, por exemplo, quando a gente fala de comorbidades, né, que é o que eu falei, é um assunto que está muito relacionado, a gente tem que lembrar que elas podem aparecer em diferentes épocas da vida do autista. Exato. Então, não quer dizer que se você fez uma avaliação em determinada idade e a criança não tem uma comorbidade, isso de maneira alguma quer dizer que ela não vai ter uma comorbidade. Muitas comorbidades aparecem só na adolescência ou mesmo na vida adulta. Uhum. Então, por isso que eu acho que a avaliação e a reavaliação são importantes. Nós precisamos fazer isso periodicamente, porque um diagnóstico inicial não é algo fechado, né? Aliás, essa expressão fechar diagnóstico é uma expressão também que dá margem assim para muita coisa. A gente nem sempre fecha na avaliação inicial, porque nós justamente muitas das condições associadas precisam ser acompanhadas para serem realmente identificadas. E eu vejo assim que, como você colocou, né, na adolescência a gente tem uma alta comorbidade com depressão e ansiedade, né? A gente vê até pela questão das crianças autistas, muitas das vezes tem muita inabilidade social que às vezes não foi o foco do tratamento. E aí na adolescência a gente vê que a demanda aumenta muito, as falas, né, vão ficando cada vez mais repletas de segundas intenções, mais abstrativas, eles acabam caindo em situações, às vezes, de chacota, de bullying. E aí, muitas vezes, por não saberem lidar ou não ter um apoio adequado, eles acabam desenvolvendo, né, transtorno de ansiedade, depressão, e aí a gente vê que fica mais clara ainda essa questão das comorbidades. Eu percebo também que, assim, Raquel, como eu estava falando antes, né, do autismo leve ser às vezes muito difícil, né, o diagnóstico precoce. Engraçado, uma coisa que eu reparo muito é muitas mães falando, olha, mas eu não sei se o meu filho ele é autista, porque ele se comporta tão bem em várias situações, sabe? Ele interage bem, ele mexe com todo mundo, ele fala com todo mundo. Aí eu fico, meu Deus, quando é muito todo mundo, eu falei, opa, vamos lá, vamos Aham. avaliar. A Ou gente seja, uma tem. interação, às vezes, também atípica, né? Exato, uma coisa exacerbada e inadequada, né? Porque a gente não vai falar com todo mundo, eu não vou perguntar pro cara que entrou no elevador quanto que ele pesa, quantos anos ele tem. Sim, não Então eu vai acho que abraçar todo mundo que você vê no supermercado, sim. exatamente. Isso é uma das coisas que eu acho que nós estamos começando a entender melhor, que a gente fala primeiro da heterogeneidade do Uhum. autismo, e a outra coisa chama cronicidade, no sentido de, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, que acompanha a pessoa ao longo da vida, só que não é uma coisa estática. Porque o Exato. nosso sistema nervoso está sempre em transformação, né? Sempre. Uhum. Então, nós temos as alterações das manifestações ao longo da vida. E é isso que a gente está começando a entender melhor agora. Como que o autismo daí que se manifestou na infância de um determinado jeito, como que ele pode se manifestar na adolescência, na juventude, na vida adulta, na velhice. Então, Uhum. esse outro aspecto, que é a cronicidade, nós estamos começando a entender melhor agora. Mas, assim, só pegando, eu vi algumas perguntinhas aí rolando, falando sobre a reavaliação. E eu vou pegar esse gancho, porque é uma coisa que eu bato muito o pé na questão da reavaliação. Uhum. Essa coisa de que, não, meu filho foi, fez uma avaliação, tal, com o médico, tal, teve o diagnóstico de autismo. Muitas vezes, essa pessoa não retorna mais porque está diagnosticado. Não funciona assim. De novo, nós não estamos falando de algo estático, estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. A Uhum. plasticidade do sistema nervoso é uma coisa Exatamente. da vida toda. Então, acompanhar a pessoa ao longo da vida é muito importante para entender de novo como essas transformações ao longo da vida, mesmo porque os desafios, as demandas ambientais mudam completamente. Então, a demanda de um pré-escolar, a demanda de um escolar, a demanda social de grupos da adolescência, depois a questão de preparo profissional, enfim, de tanta coisa que vai acontecer, interesses românticos mais para frente, a Uhum. demanda muda. Então, uma pessoa perguntou também qual seria a frequência da reavaliação.
nenhuma resposta absoluta, né, no autismo. É sempre assim, depende do caso. E depende mesmo. Tem crianças que a gente precisa ver com mais frequência, porque tem questões que impactam mais a vida dela. E tem crianças que, às vezes, eu tenho, por exemplo, pacientes que moram, às vezes, longe também, não conseguem vir sempre, mas a cada 6 meses, se é um caso que está muito tranquilo, mas, tipo, eu falo, nossa, uma vez por ano é o máximo que eu como médica, para reavaliar um caso. Uhum. Mas eu não abro mão disso, porque você nunca pode considerar que você deu um diagnóstico e aquele perfil todo está fechado, porque não está. Só isso, simplesmente não está. Não é estático, né? Não, não é. É mutável, tem plástico, é plástico. É E outra plástico. coisa que eu acho que seria importante também colocar, voltando também um pouco à questão do diagnóstico diferencial, que como tem esse boom, né, de mídia sobre autismo, eu vejo que é sempre muito colocado o autismo leve como ponto apenas na socialização. E aí eu já recebi muitos pacientes que vieram com diagnóstico de autismo porque eles eram inábeis socialmente. E aí, muitas vezes, eles tinham tantas outras questões que não eram típicas do transtorno do espectro do autista, que eu ficava, gente, como que fizeram uma avaliação para entender como que é a questão da aprendizagem dele, como é que é a questão dele conseguir fazer a teoria da mente, a questão dele conseguir fazer a leitura dos sinais sociais, dele entender as regras de convivência, tem tantas outras questões. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa às vezes bipolar, ela pode ter uma desregulação emocional, né? Isso vai variar a frequência, várias vezes por dia, ou, enfim, varia muito de um caso para outro. E a gente sabe que muitas vezes alguns rompantes de comportamento que eles têm podem afastar as pessoas, né? E aí ele virar uma persona não grata e por isso ele ser isolado também do ambiente, e o ambiente acabar sendo extremamente punitivo por não entender o funcionamento dele e ele não ter orientação, né, de como lidar com essa desregulação. E aí fica muito aquela coisa de, olha, ele desregula, ele é agressivo, ele não sabe interagir com as pessoas. Com certeza é autista. Ou como a gente falou do TDAH, né? Ah, mas ele é extremamente inábil. Ele fala na cara das pessoas, ele se mete na conversa quando não é chamado, ele corta todo mundo. E aí entender, né, que não, vamos lá, a gente tem todo aí uma gama de outros comportamentos em outras áreas que a gente precisa avaliar para sim chegar nesse diagnóstico. E daí eu acho que o que eu sinto muito é que fica aquela questão de a criança não socializa, alerta para autismo. E calma, gente, há outros transtornos que também têm uma dificuldade muito significativa na questão social. E você vê essa dificuldade também no consultório em relação a outros diagnósticos? Olha, desregulação de humor no autismo é uma coisa extremamente frequente. Não necessariamente ela se caracteriza como um transtorno associado, né? Como, por exemplo, uma comorbidade. Mas é como quando a gente falou no TDAH. Existem várias características dentro do funcionamento cerebral autístico que levam a essa desregulação. Às vezes Sim. dificuldades na interpretação de um contexto social, às vezes é pela rigidez de pensamento, às vezes são questões sensoriais que a pessoa não consegue assimilar, não consegue integrar. Então, a gente ter um quadro de desregulação de humor é bastante frequente. E pode também ser uma comorbidade. Quando é uma coisa que é o prejuízo principal na vida do autista, geralmente nós temos realmente um quadro também de humor associado. Eu não vejo com frequência o bipolar em si, não vejo. Nem nos que são assim um pouco mais velhos, porque nós temos critérios diagnósticos que são também bem específicos, né, para o transtorno de humor bipolar, nas suas variações. Agora, uma coisa que eu vejo com mais frequência é o que o DSM-5 agora caracterizou como um transtorno disruptivo de desregulação de humor. Esse é um transtorno que entrou no DSM e que a gente vê realmente com mais frequência, não só por essas crises de desregulação serem intensas, terem um impacto grande na vida familiar, na vida escolar dela, mas também por questões de afetar o humor da pessoa no dia a dia. Alguém está avisando que está dando nosso tempo aí, né? Ai, tem 5 minutos! Gente, para mim passou 15.
Raquel, em 2 minutos você consegue responder um pouquinho a questão do diagnóstico diferencial do DEL, do distúrbio de linguagem com autismo? Muito rápido, very fast. Você sabe que eu acho, por incrível que pareça, eu não acho que é muito difícil, não. Porque é muito comum realmente, de novo, aquilo que eu falei no começo, às vezes a gente tem o viés de que a queixa principal da família, o que chamava atenção, era o desenvolvimento da linguagem. Então ela procura avaliação por causa disso. E Exato. só que se a gente for falar do diferencial, um transtorno do desenvolvimento, um transtorno específico da linguagem, não vai ter todas aquelas características da constelação, né, que configuram o segundo domínio, então dos interesses e comportamentos restritos e repetitivos. E mesmo as alterações de linguagem, nós temos algumas que são mais específicas do autismo. Então, a inversão pronomial, por exemplo, um uso excessivo da linguagem, a prosódia, né? A prosódia, exatamente. Nós temos algumas características da linguagem que são mais específicas. E nós temos também, às vezes, uma comorbidade, como, por exemplo, o caso da apraxia de fala no autismo. Então, para falar bem rapidamente... Nossa, que isso aí seria uma live de 3 horas. Só de apraxia. Raquel, muito obrigada. Você sabe que eu te admiro demais como profissional. Eu sou lisonjeada, gente. Eu babo mesmo porque é há muito tempo, muito amor. Eu tenho ela como amiga hoje em dia, mas antigamente eu só babava pela internet. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço também todo mundo que ficou com a gente agora à noite. Estão aqui babando também por você, todo mundo elogiando, pedindo mais. Eles botaram aqui, a gente merece mais, merece. A gente vai tentar se organizar. É um espaço novo, né, que a gente está usando aqui para conseguir estar mais próximo de vocês. Muitíssimo obrigada. Espero que a gente tenha outros momentos para compartilhar, né, um pouquinho da nossa experiência. E que a gente se encontre logo pessoalmente, que eu tô morrendo de saudade para te apertar. Eu tô com muita saudade. Obrigada a todos. Obrigada, Gabriela, e boa noite, então, a todos. Beijo, gente! Tô vendo muita gente aqui conhecida. Desculpa de eu não ter falado os nomes. Ai, meu Deus! Mas acho que eu vi algumas pessoinhas aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar, gente. Eu não sou muito boa nessa coisa de internet, mas se eu conseguir, depois eu posto a live completa pra vocês, tá bom? Olha, Raquel, beijo, feedback bom. Vai aproveitando pra ver que vai cair. Tô esperando cair aqui. Deixa eu ver se vai. Nossa, tô aproveitando aqui pra ver as mensagens. Gente, olha, muita gente, Raquel. Não tinha nem reparado que tinha tanta gente aqui. Que coisa boa. É tanta coisa para falar realmente que é uma pena, né? Não dá para responder pergunta de todo mundo, né? Não, se a gente parasse pra... A gente tinha que filmar nossas conversas, né? Fora da live, porque aí já dava mais 10 lives, cada uma de um tema, né? Autismo, TDAH. Não completa, hein, Gabi? Não todas as partes. Tem partes que a gente não pode compartilhar com vocês, que seriam um pouco inadequadas, sabe, gente? Mas, gente, muito obrigada. Super beijo pra todo mundo. Raquel, um beijão. Boa noite. Tchau, tchau.